Este cheesecake é mais famoso e viral no TikTok do que qualquer outra coisa da cultura japonesa. Bom, vamos ver, chegou o escorpião, que eu adoro porque está metade empanado e metade inteiro. É a conta mais barata que já paguei na minha vida, ou seja, paguei 70 centavos de dólar por 2 drinks e uns petiscos. Esses foram os hambúrgueres mais caros que já paguei. 55 dólares por 2 hambúrgueres. As lagartixas? Keko? Vocês têm rã? Osaka, senhores. Hoje vamos fazer um vídeo no qual vamos mostrar os lugares que vocês podem visitar, o que fazer, o que não fazer. Osaka é uma cidade ideal para comer. É uma cidade que se destaca por ter uma grande oferta gastronômica. Agora mesmo estamos em Dotonbori, que é o centro, o mais central de Osaka, e está lotado de gente. Especialmente muito cheio de turistas. É bem diferente de muitos outros lugares. Ou seja, a principal característica de Osaka são os letreiros de comida, com coisas enormes de plástico, representando os pratos que são servidos. Veja, isso é algo que sempre existiu, mas é importante lembrar que Osaka, embora tenha atividades para fazer durante o dia, é um lugar que se aproveita mais à noite por causa das luzes. É isso que a caracteriza. Recomendo muito para quem está hospedado ficar perto da área de Namba, que seria a estação Namba, porque ao norte, sul, leste e oeste há atividades diferentes. E caso queiram ir, por exemplo, para Nara ou Kobe, estão a 1 hora de metrô. Portanto, é uma boa cidade para usar como base. Olha, Kobe é muito parecida, entre aspas, com Osaka. É toda uma cidade moderna, etc. Vale a pena se hospedar em Kobe? Pode ser, mas a questão é que vai parecer tudo uma cidade bem comum, por assim dizer. Tem um pouco mais de identidade, digamos, no aspecto urbano. Mas Nara, por outro lado, não vale a pena se hospedar lá. É mais para ir, visitar o parque com os servos soltos, conhecer os 2 grandes templos da região, dar uma volta pelo centro, ir e voltar no mesmo dia. Fica a 1 hora de Namba, até um pouco menos, mas eu não recomendo, por exemplo, sair de Osaka e ir para Kyoto e voltar no mesmo dia. Dá para fazer, também é 1 hora. Não precisa pegar o trem-bala, mas em Kyoto vale a pena talvez ficar e passar um bom tempo lá. A menos que vocês não se interessem nem um pouco por templos, né? Se não for a de vocês, se não quiserem ver de jeito nenhum, aí sim podem fazer bate-volta no mesmo dia saindo de Osaka, que também leva 1 hora, 1 hora e meia, depende do ponto. Só de sair da estação Tenma já temos uns becos cheios de izakayas, daqueles bares típicos autênticos que à noite ficam muito legais. E se a gente for um pouquinho mais para frente, tem um beco cheio de templos, lojas. Vocês não vão encontrar Nintendo Store. Mas é um beco bem animado e até que é bem comprido, com um monte de estabelecimentos. Vem por aqui, aí quando você começa a ver os becos com plaquinhas luminosas que são de bares e izakayas. E ali mais adiante, à direita e à esquerda, tem um corredor longo para pedestres, onde você pode dar uma volta e olhar as lojas. E para vocês verem, tem um monte para explorar desse lado e outro monte para explorar do outro lado. Mas é legal, são ruas bem vivas e dá para perceber. Este izakaya tem uma placa que diz, bom, claro, está em japonês, de segunda a sexta dá para beber atsukan, que seria nihonshu, sake quente, por 1 iene. Pedimos o mais barato do cardápio, que custa 9,9, 49, 29 ienes, agora vocês vão ver o que é. E literalmente, o sake foi pedido por 2 ienes. E ele trouxe isso cheio, e no cardápio diz que a conta vai para 2 ienes. E com os pedidos das coisas mais baratas, temos uma conta de 106 ienes. Isso está muito bom. Esses preços valem se você não pedir mesa, se for só para ficar em pé. E sim, a conta diz que estamos gastando no total 108 ienes com imposto incluído. Não há serviço de mesa que normalmente aparece aqui. Mas temos conservas de nabo, com 2 tipos diferentes. Hakio, que é, não sei como se chama isso, é como um tipo de mini cebola em conserva. Cogumelo shiitake, em conserva. E aí, o shiitake está ótimo. Mas incrível, isso 9 ienes? E isso também 9 ienes, ou seja, são 5 centavos de dólar? Não, é uma loucura. 49 ienes e 29 ienes ou ao contrário. O cardápio tem opções bem mais caras, mas tudo bem, isso aqui está ótimo. Adoro também a música retrô dos anos 80 que eles tocam, muito boa. Não, isso é uma verdadeira loucura. Quer dizer, foi real, é real.
É a conta mais barata que eu já paguei na minha vida, quer dizer, eu paguei 108 ienes, foi a conta, 108 ienes, que daria uns 70 centavos de dólar, 70 centavos de dólar por 2 drinks e uns petiscos. Ou seja, esse sim é um bairro que eu recomendo visitar porque tem aquele clima clássico que a gente chama de bairro autêntico. Mas olha, eu sempre adoro ver isso, sabe? Vielas super estreitas, cheias de lugares para escolher. Na maioria izakayas, então talvez as opções sejam as mesmas, mas para quem vem como turista é ótimo. Esses becos eu adoro, sabe? Porque agora é de dia, tem muitos lugares fechados, mas à noite dá para ver que fica bem movimentado, o 7-Eleven e esses lugares ficam mais vazios. Mas acabamos de pagar 2 ienes. Mais do que isso, mais do que isso. Aqui, por exemplo, a placa informa: todas as bebidas 90 ienes das 11 horas às 17 horas a partir de hoje. Bom, aqui a gente foi a um lugar completamente aleatório nessa rua e no menu de almoço, ou seja, ao meio-dia é mais barato. E pedimos 2 combos, um custa 1.000 ienes e o outro 1.500 ienes, ou seja, a conta vai dar uns 15 dólares. Mas é carne wagyu, tudo o que servem aqui é wagyu. E dá para perceber, você nota que é wagyu porque o corte da carne tem um pouco de marmoreio, né? Não é, quer dizer, seria o wagyu mais barato, então o marmoreio não é lá essas coisas, mas ainda é wagyu e barato. E ainda vem, que bom, com salada, picles, arroz, molho para a carne e um pouco de sopa. Bom apetite. Isso está muito bom. Carne wagyu muito boa. Agora estamos no bairro de Tsuruhashi, perto da estação Tsuruhashi. Me disseram que este lugar é conhecido como o bairro coreano, mas na verdade passamos pelas ruas e vielas deste bairro. E é bastante triste porque está tudo fechado. E eu perguntei, pensei que talvez os lugares fechassem cedo, mas não, me disseram que não é isso. Quer dizer, desse lado há restaurantes e tal, mas aqui são lojas fechadas. Muito triste porque dá para ver que é um bairro bem morto. Quer dizer, aqui na avenida, por exemplo, tem alguns lugares para comer, mas percebi que é só um bairro normal, comum e simples para comer. Depois vi que tem um ou outro restaurante de comida coreana, mas veja, é justamente para vir comer, não tem muita atividade na região. Quer dizer, indo, digamos, a gente vê que bem perto da estação tem alguns lugares que tem um pouco mais de opções para comer. Lá está completamente vazio, aqui tem alguns lugarzinhos. Ah, beleza, tem um pouco de comida de rua coreana que parece boa. Ah, sim, não está nada mal. Mas sim, o lado coreano é tipo muito pequeno. Bom, se alguém quiser comer comida coreana, com certeza, bom, opções existem. Durante o dia temos poucas atividades em geral em Osaka, digamos do que é tradicional, né? Como os templos ou, por exemplo, o castelo de Osaka. Que o castelo de Osaka, por exemplo, é muito bonito, é lindo. Mas lembrem-se que é uma reconstrução, não é um castelo original. Dá para entrar pagando ingresso, inclusive dá para pegar elevador e tudo. Lá dentro, se você não parar para ler, fica meio chato, parece um museu. Agora, se quiserem ver um castelo original, saindo de Namba em 1h30, tem o castelo Himeji, que é muito famoso, é um castelo grande e original. E Himeji não é um lugar para se hospedar, é para ir e voltar no mesmo dia. Agora, por exemplo, uma pergunta importante. Vale a pena ir e voltar no mesmo dia até Hiroshima? A resposta é não. Vamos ver. O que dá para fazer saindo cedo de manhã? Fazer uma viagem ultra expressa, sei lá, pela região do Museu da Paz e depois para a ilha de Miyajima e voltar à noite? Dá para fazer, mas tem que ser tudo muito corrido e é muita viagem para um dia só, viu? Agora, é muito importante que vocês tenham em mente que na descrição do vídeo tem um link do Google Maps. Se vocês clicarem nesse link, ele vai abrir. O Google Maps vai abrir e vai aparecer um mapa com todos os pontos salvos dos principais lugares turísticos de todo o Japão. Assim que abrir, clique em salvar e pronto. Sempre que abrirem o Google Maps, esses pontos estarão salvos. Assim vocês não precisam mais fazer roteiros escritos ou algo parecido. Vão até o local mais próximo, vejam os pontos com o nome do lugar. Se tiver horário, aparecem horários, sites, fotos e outras informações necessárias no Google Maps. Agora, quando falamos de Osaka, se viemos de Tóquio, não vamos para a estação de Osaka, vamos chegar em Shin-Osaka, que é onde o trem-bala para. Viagens de longa distância partem de Shin-Osaka.
E tem a estação de Osaka, que é onde estamos agora, que seria a região de Umeda, que também não seria a região que eu recomendaria muito para vocês se hospedarem. Por exemplo, aqui até tem, tudo bem, tem muitos hotéis. Há muitos lugares para compras, especialmente grandes shoppings. Mas o melhor é que vocês se hospedem na região ao redor de Namba. Quando você for comprar a passagem do Shinkansen de Tóquio para Osaka, é de Tóquio para Shin-Osaka. Mas no caso de vocês se hospedarem justamente na região da estação de Osaka ou Umeda, eu deixo no mapa a localização desse beco comercial que, olha, em Osaka, saibam que há muitas ruas assim, cobertas com lojas onde não passam carros. Embora, bom, essa aqui é bem movimentada. Tem muitos lugares para beber, para comer, daquele lado, daquele outro, para todos os lados. Sei lá, deve ter uns 500 metros ou mais só de lugares para comer e beber. Mas se vocês não estiverem hospedados na região, não é necessariamente preciso vir até aqui. A menos que realmente não tenham mais nada para fazer. Antes que eu esqueça, muitos vêm a Osaka para o Universal Studios. Tem muitas atrações que são exclusivas do Japão, né? Do Universal Studios Japão. Que muitas vezes tem colaborações com animes que vão mudando. E bom, nem preciso falar do Nintendo World. E agora, se vocês quiserem, por exemplo, comprar ingressos do Universal Studios que incluam as atrações do Nintendo, vocês têm duas opções. Ou ir bem cedo, logo na primeira hora, que aí basicamente qualquer um pode entrar. Ou comprar o Fast Pass. O Fast Pass inclui o acesso à área do Nintendo no momento que você quiser. E onde comprar, por exemplo, no site Clock. Ou vocês podem tentar no site oficial da Universal Studios, mas acho que aí depende muito do cartão que vocês têm, porque às vezes alguns internacionais não funcionam. Se não conseguirem, comprem pelo Clock. E algo super importante nessa viagem, ou em qualquer viagem que vocês fizerem para qualquer lugar do mundo, é ter internet. Por isso, Holafly. Vocês baixam o aplicativo da Holafly, que é um eSIM digital. Então não precisa ficar trocando chip nem nada do tipo. Vocês instalam o aplicativo, só precisam ter um celular relativamente novo, não muito antigo, para ser compatível. Vocês instalam o app, escolhem o país, pagam e usam o código de desconto Japatonic para ter desconto no eSIM desejado. E pronto. Sigam as instruções e vocês podem ter internet ilimitada no país para onde forem. E obviamente vocês não podem estar no Japão sem internet, ok? Senão, o mapa que eu passei não vai funcionar para vocês. Não vai servir. Lembrem-se, código de desconto Japatonic. Agora estamos na estação de Namba, que seria a estação principal do centro de Osaka. É uma estação enorme, corredores por todos os lados, um monte de saídas. A gente saiu do metrô e ficou procurando uma saída. E até encontrar demorou um tempo para achar uma saída. Aleatória, qualquer uma. Agora sim, sair e buscar o lugar. E de Shinosaka, digamos que é a melhor área para se hospedar, digamos assim. O mais central é Namba. Aqui tem trens que vão para todos os lados. Para o lado de Kobe, para o lado de Kyoto, para o lado de Nara também. Em Dotonbori, onde fica a ponte famosa que tem o letreiro. Está conectado a 2 becos cheios de lojas. É repleto de lojas, todas bem do tipo que turista gosta. Mas olha, mesmo sendo quarta-feira hoje, vejam a quantidade de gente que tem. Mas enfim, são todas lojas atraentes para os turistas, né? Porque se você vai para outros bairros, não são tão voltadas para chamar a atenção do turista. O famoso cheesecake de Osaka que treme como se fosse gelatina. Esse cheesecake é mais famoso e viral no TikTok do que qualquer outra coisa da cultura japonesa. Tivemos que comprar. Vamos ter que provar e ver o quão gostoso é. O quão superestimado é. Porque, claro, o que acontece é que essas coisas viralizam porque é um cheesecake e treme como se fosse uma gelatina. Quero dizer que cheesecake é minha sobremesa, minha comida doce favorita no mundo. Eu adoro comer cheesecake. Olha, está fofinho, mas também nem tanto. Cadê o queijo? Eu sabia, é só pudim. Todo mundo fala a mesma coisa. O queijo é extremamente sutil. Olha, não está ruim. Obviamente não é ruim, mas eu sempre falo nos vídeos. Para comer, dá para comer bem em qualquer lugar, mas nunca vá atrás do que é viral. Nunca procurem informações de onde comer em lugares como o TikTok. Por favor, gente, eu peço a vocês, por Deus. Olha, sim, é gostoso, mas não vale a pena vir até aqui só para provar isso. Como cheesecake é um insulto.
É gostoso, mas isso não é um cheesecake, tipo, não tem queijo. Oi, queijo, cadê você? Por um bolo inteiro não é tão caro. Custa 965 ienes, que dá uns 6 dólares e meio. Bom, agora estamos em Americamura, que fica coladinho com Dotonbori. Dá para ir a pé, não precisa pegar transporte público. Vocês vão ver marcado no mapa. Que é considerado como o Harajuku de Osaka. Harajuku é o bairro da moda, jovem, de compras. É onde os jovens vêm. Como a gente, como a gente. Que bom, vejo que há muitas lojas de roupa. Como é inverno, escurece cedo, mas tudo bem, são 7h30. Provavelmente as lojas fecham às 8. Normalmente as lojas costumam fechar. Ah, bom, essa pracinha é uma pracinha. A famosa pracinha da Americamura, onde os jovens se reúnem. Como nós, pessoas da nossa idade, sim, claro. Pum, cachixim, caxixica, pum, pum. Aqui dia com música. Que bom, essa é uma pracinha onde os jovens se reúnem, mas hoje é dia de semana, então não tem muita gente. Mas é um lugar que vale a pena dar uma passadinha, já que fica bem no centro. O Bar Colors, isso mesmo, Colors. Bar Colors. E, além do mais, que surpresa, porque eu cheguei com Jordi e tem um espanhol, 2 argentinas aqui. Meninas, querem dar um oi? Sim. Sim, parece uma piada, né? Era uma vez... Que aqui estão tomando Fernet, porque tem Fernet no bar. Lá tem Fernet e também tem pisco. Muito bem. E por que Fernet? Porque me pedem. Ah, Bem, obviamente. atendendo ao público? Sim, claro. Além disso, a comunidade argentina só vem se tiver Fernet. O bar fica bem no meio do Americamura. E essa parte aqui do Americamura é muito mais relaxada do que a parte de Minami. E a Minami, que é a parte sul. Essa parte é muito mais tranquila, né? Muito mais... O pessoal vem antes de ir pro clube, toma uns drinks e depois vai pro clube. Isso aqui é tipo um esquenta. Não, é que eu também percebi que Osaka, o centro, é tudo muito concentrado. Sim, essa é a razão pela qual eu gosto de estar aqui. Ah, não. Porque você sai uma noite pra festa, aí tem bares, tem comida, tem baladas e é só andar. Sim, dá pra ir andando. Está tudo muito perto, claro. O que eu não sei é como seria se alguém morasse longe do centro. Não, Você simplesmente perde tudo está conectado. Você perde o trem e pronto. No bar, há 2 tipos de clientes. Os que chegam cedo e vão no último trem e os que chegam tarde, que geralmente ficam e exageram. Já sabem que o coronel está aqui, dão a volta por sim. Que não é só para conhecer este bar. Se quiserem conhecer outros bares, tem outros bares para recomendar. Claro, obviamente. Para saber onde está a festa. Sim. E perguntar no idioma nativo. No idioma nativo. Sim. Bom, e da avenida principal ou da rua de pedestres do outro lado de Americamura fica a parte com mais vida noturna, né? Que seria o equivalente a Shinjuku, a área onde ficam os host clubs. Ou seja, tem cartazes de rapazes, cartazes com garotas, como uma espécie de zona vermelha, zona noturna, onde também ficam os clubes para dançar e tudo mais. Olha, isso é igualzinho a Shinjuku, ou seja, os letreiros luminosos fazendo propaganda dos rapazes em Namba, na região central de Osaka. É como se tudo estivesse muito concentrado na mesma área. Um Shinjuku, um Harajuku, um Shibuya, um Ginza, tudo em quê? 1 quilômetro quadrado, 2 quilômetros quadrados, mais ou menos. Ou seja, está tudo muito perto, por isso é muito conveniente se hospedar nessas áreas trajes sensuais de Natal. E terminamos em um bar muito estranho que o coronel nos apresentou. O bar se chama Kingu, não, mas é uma loucura tudo o que tem nesse lugar. E bom, os drinks são especiais de absinto, então esse é um gin tônica com um pouco de absinto, vamos ver. Drink muito bom. Não, uma loucura, muito bom. Lugar super escondido porque fica em um prédio no 5º andar. Sim, agora há pouco tocaram um pouco de cúmbia, música do meio do século XX, do começo, e agora não sei o que é. Sim, não, eu gosto da combinação de tudo. Não, que viagem esse banheiro. Uma loucura, loucura. Eu adoro esses bichos, os magrelos. Obrigado. Não, mas adoro porque esse lado é sinistro e aqui parece de naturista, a casa dos hobbies.
Não, que loucura. Aqui é um clube, balada, discoteca de jovens, dizem que é o maior. É grande, grandíssimo, grandíssimo, super, super rosa. E além disso, eu adoro porque pela entrada não parece, mas é grande, é grande. Okay. Para quem procura festa. Vamos ver se tem algo para o café da manhã por aqui, udon soba ou oden. Não. Vamos entrar, tem lugares lá no fundo. Beleza, vamos tomar um pouco de oden no café da manhã. Café da manhã de inverno delicioso. Na verdade, serve para qualquer horário. Legal. Daikon, nabu, aguedo, tofu frito. Acho que isso é carne de frango, mas não tenho certeza. Que delícia! Todo mundo está tomando café da manhã com cerveja ou álcool? Parece que todos estão de folga hoje. Ou todos os dias podem ser folga, pode ser. Estamos tomando café da manhã aqui. Tinha oden, estava aberto às 9 da manhã, então foi ótimo. Tínhamos McDonald's ou oden. Agora não, obrigado. Temos o mercado Kuromon, que é o mercado mais famoso de Osaka para comer comida de rua, algo casual. Desde já você pode comer o que quiser, mas não fique só nos espetinhos do hábio. Aqui tem oden, frutos do mar, sushi, carne, o que vocês quiserem. Só que o mercado, normalmente os lugares funcionam até umas 5 ou 6 da tarde, não venham para jantar, porque à noite aqui está tudo fechado. Não é como os mercados noturnos do resto da Ásia? Esses doces são dos mais gostosos, dos que eu mais gosto, que são mochis com morango, que dentro tem recheio de azuki, que pode ser feijão. Tem alguns que tem um pouco de matcha, eu gosto muito pelo menos. A enguia é deliciosa e vale a pena provar. O espeto custa 1.000 ienes, cerca de $7, mas tudo bem, já que uma refeição de unagi de enguia costuma ser um pouco cara. Não é algo barato em si. Os sushis, por exemplo, estão bem caros, mas é o que vale, né? 3.000 ienes por 6 peças. Vamos ver. Tenho certeza de que toda a comida daqui será boa, pois já conheço esse tipo de mercado. É um pouquinho mais caro do que o normal, mas a qualidade continua sendo boa. Igual em Tsukiji, igual em Nishiki, em Kyoto. Portanto, não vou provar algo que eu já conheço, que eu sei que vai estar bom. E sim, quero me arriscar um pouco hoje. Porque se tem um lugar nesse mercado todo que eu diria, não vá nesse lugar. É basicamente o das espetadas de Wagyu, que está um pouco supervalorizado, ou seja, eles exageram no preço. E a outra, Kobe Beef Burger, 100%, ou seja, Kobe Beef Burger 100%. Eles têm a placa de autenticidade da carne Kobe. Foram os hambúrgueres mais caros que já paguei. $55. $55 por 2 hambúrgueres. Acabei de perceber que não estava gravando. O sabor está bom, é gostosa, mas não atende às expectativas de um hambúrguer que custa cerca de $30, sem batata, bebida ou qualquer coisa, só hambúrguer. Além disso, essa não é a maneira certa de provar carne Kobe. A graça da carne Kobe é que você vai comê-la num bife, em que dá para ver o marmoreio e que tipo de carne é. Um hambúrguer, por outro lado, tem que ser obrigatoriamente a parte mais barata, a menos desejada da carne Kobe. Que digam, isso manda para hambúrguer. É carne Kobe? Sim, é carne Kobe. Você tem a experiência Kobe. Não faz sentido pagar 4.000 ienes por um hambúrguer quando você pode ir a Kobe. No mapa do Google Maps que deixo para vocês, há um restaurante de carne Kobe que não recomendo, mas muitos querem experimentar por ter preço mais acessível. Que pelo almoço de 5.000 ienes, que são uns $35, você tem um pedacinho assim de carne Kobe, com arroz, salada, essas coisas. Mas pelo menos, minimamente, é a forma correta de experimentar a carne. E como eu disse, daqui até Kobe é 1 hora de metrô, vocês vão com o Google Maps. Ou seja, o hambúrguer é gostoso, não é ruim, mas não vale nem um pouco a pena. Aqui eu tenho outra que é de queijo e cogumelos. Também está boa, mas assim, simples está boa, só isso.
Agora, o mercado tem mais ou menos uns 300 metros, não é super grande. Ele se estende um pouco para os lados. Não muito, mas está bom porque em um espaço bastante reduzido, onde você pode caminhar tranquilo com muitos turistas. Mas você tem todas as opções de gastronomia japonesa. Então, é legal, vale muito a pena passar um dia para experimentar algumas coisas. E agora estamos em Nipponbashi Denden Town, que seria o bairro Otaku, o equivalente de Akihabara, mas a versão de Osaka. Pelo que eu vi andando pela região, por exemplo, os preços não mudam tanto em relação a Akihabara. Desse lado tem várias maids, que cobrem o rosto quando passamos. Há muitos lugares com comida barata e gostosa. Ah, bom, essas não ligam tanto para mostrar o rosto. Tenta virar a câmera para a direita, não sei se elas não se importam tanto quanto em Akihabara. Dá para ver bem. Sim, em Akihabara elas se preocupam muito e não gostam que gravem seus rostos. Aqui, pelo que vejo, são mais tranquilas. Mas enfim, o lance é que tem muitos lugares com comida gostosa e barata. Aqui tem um Super Potato, loja retrô. Não reparei aqui, mas vamos conferir os preços. Que nada, os preços são ridiculamente caros. Bom, o que é o Super Famicom? A Famicom normal, isso está um pouquinho mais barato do que em Tóquio. Não, sim, definitivamente barato não é. Não me lembro de cabeça todos os preços, mas não é como se você fosse encontrar grandes ofertas. Aí estão os Pokémon. Aí está o verde por 36 mil ienes. Justamente aqueles que eu destaquei no vídeo com o Japan Gemu, que dava para conseguir por 10 mil ienes ou algo assim, mais um terço do que custa aqui. Acontece exatamente o mesmo que em Akihabara. Esse em outra loja estava 2.500 ienes e aqui está 1.000 ienes a menos. Ou seja, aqui custa 10 dólares, na outra custava 15. Aqui também é preciso procurar muito. O colecionismo no Japão é assim, exige buscar preços constantemente. O bom é que realmente tem coisas que vejo que talvez não dá para encontrar em Akihabara, que aí vai além do preço. O que acontece é que Denden Town não é tão grande quanto Akihabara, ou seja, é o beco lateral. A avenida não é totalmente dedicada a tudo que é otaku como em Akihabara. É um pouco misturado, mas enfim, é mais um lugar. Fora de Tóquio, é o único lugar que conheço no Japão onde existe um bairro, uma área concentrada dedicada a tudo que é colecionismo. Lojas tem de sobra, não vai dar tempo para vocês verem tudo. E ao final da rua de Denden Town, assim que cruzamos a outra avenida, um cruzamento, chegamos a Shinsekai, que é uma área muito parecida com Dotonbori, ou seja, tem muita comida de rua, ou melhor, comida em geral. Embora, assim que você chega, tem um corredor, um beco, uma rua de pedestres cheia de lojas, lugares para comer, moda, tudo isso bem variado. Agora já dá para ver que as lojas já fecharam porque são 8 horas, fechando um pouco cedo. Mas mais à frente, passando pela torre, ali temos um lugar com muita oferta gastronômica. O que acontece é que a maioria dos lugares em Shinsekai são izakayas, portanto o ambiente é bastante voltado para o álcool. E bom, menos os lugares muito amplos, como são os izakayas que já mencionei anteriormente. E aqui temos as amostras de plástico que mostram mais ou menos o que tem. Coisa gigante. Esse aqui é melhor para comer em grupo, né? E ao ladinho de Shinsekai também temos esse beco cheio de lugares para comer izakayas. Aqui tem muito espetinho frito. Mas hoje eu vejo tudo muito parado. Está quase tudo fechado. São apenas 8 horas da noite e tentamos comer em um lugar, mas já dizia que o horário do último pedido tinha acabado. Na última vez que vim para Osaka, era fim de semana, estava lotado e tudo aberto. Olha, olha, olha. É um chaveiro. Oh, que legal, irmão. Nunca joguei esses jogos de braço de ferro. Japonês contra japonês? Ah, este é o final. Sim, este é o que tem o nível mais alto. Vai. Caramba! É que eu não sei. O segundo? O segundo de hoje? Sim? Ah. Começamos a gravar tarde porque já terminamos. O ensopadinho de carne que sobrou estava ótimo. Depois, bom, outra coisa muito famosa de Osaka são os espetinhos empanados e fritos. Este é um variado com um pouco de legumes, este aqui é de camarão. Isso é algo estranho que eu não conheço, mas é tipo, não sei, dizia o prato famoso de Osaka, né? Quer dizer, dizia panqueca, mas com cebolinha. Quer dizer, cebolinha.
Não está ruim, mas também não me apaixona. Outra coisa muito famosa de Osaka é o okonomiyaki e o takoyaki. Embora eu não seja muito fã de nenhum dos dois, mas eu gosto. Agora, eles têm um cardápio estranho. O que eles têm? Lagartixa, geco, eles têm rã, escorpião, pardal. A única coisa que tinha disponível era o escorpião, acho, então pedimos escorpião. Bom, vamos ver. Chegou o escorpião, que eu adoro porque está metade empanado e metade inteiro. Acho que isso aqui se come inteiro, né? Nossa! A questão de comer insetos é que eles são muito duros às vezes. Pura fibra, não tem muito sabor. Isso aqui é impossível de mastigar. É mais duro que rabo de camarão. Tem gosto de qualquer outro inseto. Quer dizer, sim, me fez lembrar do sabor dos grilos, daqueles bichinhos secos e esse tipo de coisa. Bom, a conta deu uns $50. Não está mal, mas olha, a comida não foi grande coisa, mas é justamente o que eu já vinha dizendo. Os izakayas são assim quando o cardápio é muito amplo, a qualidade não é tão boa. Agora entramos em um lugar de gyudon, aquele bolo de arroz com carne que não pertence a nenhuma das grandes redes nacionais. Eles têm muitas opções de carnes diferentes. Eu pedi um de carne wagyu e escolhi o molho picante mais suave. George pediu um de roast beef com molho tártaro. Está espetacular, está muito bom. E os dois pratos saíram por $15. Mas esses lugares que são para comer no balcão, baratos, é comer e sair. Não dá para ficar muito tempo conversando depois da refeição. E bom, Jordi, muito obrigado por ter me ajudado neste vídeo e em outros que vão sair dessa viagem em Osaka. Viagem incrível de Tomodachis, sim. Não esqueçam de segui-lo no Instagram, Twitch e YouTube. Japan Jordi, até mais, até a próxima. Um abraço para você, para sua família, para o seu bichinho de estimação e para o idiota do seu vizinho. Tchau, tchau. Isso está ótimo. Quer provar um pouquinho do meu? De carne.